Seja bem-vindo ao culto online do Espaço de Vida. Nós estamos muito felizes em ter você aqui hoje. E eu gostaria de te convidar para se preparar para um momento especial que teremos aqui. Vamos cantar e refletir numa palavra que foi preparada especialmente para o dia de hoje. Nós temos certeza que você não está aqui à toa. Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, familiares e com todas as pessoas que você ama. Siga também a nossa comunidade nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube. Se prepare para este momento. Deus te abençoe. Vamos juntos? Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade. Nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz e abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Jesus é a salvação. Vamos cantar o refrão juntos. Venha sobre nós, venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Nossas obras, que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Juntos, venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós, venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Queria ler um texto com você, Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 11, e o texto diz assim: sempre haverá pobres na terra, portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Esse texto nos leva, nos direciona, nos impulsiona a entender que sempre haverá pessoas necessitadas. E por isso Deus nos dá a vida para que a gente possa compartilhar a vida.
compartilhar com o nosso próximo, compartilhar com pessoas que estão à nossa volta, compartilhar com pessoas que aparecem na nossa vida, que cruzam com as nossas histórias. E é sobre isso que eu queria orar com você neste momento. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, Tua palavra nos mostra e nos revela que sempre em nosso mundo corrompido, por causa da queda, por causa do pecado, sempre haverá pessoas necessitadas, pobres, não só no sentido de dinheiro ou de condição financeira, mas no sentido de espírito. Pobres que necessitam de um preenchimento no seu coração. E, ó Deus, que nós possamos ser, ó Pai, vidas que compartilham vidas. Que a gente possa ser, ó Deus, pessoas que compartilham vida nas pessoas que passam à nossa volta, que cruzam com as nossas histórias, que a gente possa, ó Deus, de alguma forma ser usado pelo Senhor para levar essa boa nova a quem só tem as más notícias, a quem tem vivido somente más notícias. Em nome de Jesus, ó Deus. E se há alguém aqui que ora comigo neste momento e que tem vivido uma vida cheia de más notícias, que nesse momento ele possa ser repleto, completo pelo seu Espírito, que traz fôlego de vida, que traz ânimo, que traz a boa notícia, que é o seu amor, que é a sua graça, que alcançou, que nos alcançou, que alcançou este que ora comigo nessa hora. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. De tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em Ti, vejo com apreço o Teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, me guia. Deixa eu viver a boa nova, e deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. De tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em Ti, eu vejo com apreço o Teu andar, da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, me guiar. Mas sou tentado a ir
adiando este dia. Quer me lançar em ti e me ver completo em teu amor. Deixa eu viver a boa nova. Deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que ela faz, que me faz bem. Me deixa amar sem perguntar a quem. Juntos dizemos deixa. E deixa eu viver a boa nova. Deixa eu me encontrar com este amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem. Me deixa amar sem perguntar a quem. Eu tenho um recado especial para você. Esse momento de pandemia, de restrições que a gente vive, nos limita bastante, mas também nos dá algumas oportunidades. Como, por exemplo, você que talvez esteja assistindo este encontro online, talvez você não seja de Jaguariúna, não tenha frequentado nossos cultos presenciais, mas a partir dessas gravações tenha a oportunidade de participar dessa igreja virtual com a gente. Talvez você não seja de Jaguariúna, talvez você seja de outro estado, inclusive, e tem, a partir desse momento, a oportunidade de estar com a gente nesses momentos online que a gente tem vivido. Para você que tem interesse em conhecer mais de Jesus, em desenvolver a sua espiritualidade baseada em Jesus, nós temos um grupo chamado Encontros com Jesus, onde você pode saber um pouquinho mais a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, a respeito das suas dúvidas que você pode trazer. Para você ter acesso a esse grupo, acesse no nosso Instagram, na biografia do nosso Instagram, um link que tem um espaço específico para você se inscrever, para que você possa fazer parte desse grupo, para conhecer mais de Jesus, como que Jesus pode fazer sentido na sua vida, na sua história. Eu espero por você. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo.
espero que esteja tudo bem com vocês. Eu gostaria de agradecer você por estar deixando a gente entrar na sua casa nos últimos meses, nesse tempo de pandemia. Nós temos feito muito esforço para produzir as canções, as mensagens, para compartilhar com vocês nesse culto online. Vocês que vinham aos cultos, vocês que ainda não conheceram o nosso espaço físico, mas que nos conheceram nesse tempo de pandemia, muito obrigado. Obrigado porque a partir deste momento onde você conecta o seu celular, ou o seu notebook, ou sua TV, nós entramos na sua privacidade, nós entramos no seu lar, nós entramos no ambiente que é só seu para compartilhar a melhor notícia de todas, o Evangelho, aquilo que Jesus veio fazer por nós na história. E nós temos falado ao longo das últimas semanas a respeito dessa série de mensagens que se encerra hoje, o novo normal e o novo você. É fato que durante essa pandemia e pós-pandemia nós experimentaremos uma série de novos hábitos, novos bons hábitos de prevenção, de cuidado com a nossa higiene, com a nossa saúde. Mas fato é que nós só mudaremos verdadeiramente se nós mesmos formos novas versões de nós mesmos. Se você for um novo você, se você for uma nova você, aí sim nós viveremos um novo normal de um novo tempo. E nós temos falado ao longo das últimas semanas que esse novo você, que esse novo eu é possível, não é uma utopia. Quando você pensa em ser uma nova versão de você mesmo, talvez você pense nisso como algo extremamente distante, como algo inalcançável. Mas a palavra de Deus diz para a gente que não é. O novo você, a nova você é possível, essa versão ela é alcançável, porque Jesus entrou na história. Jesus inaugurou o reino de Deus entre nós. Jesus é o Emanuel, o Deus com a gente, que fez com que o reino de Deus, inalcançável para a gente, pecadores, fosse então alcançado por Jesus para que estivesse à disposição, à minha disposição, à sua disposição. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo, ele apresenta para a gente uma poesia, e nessa poesia ele diz que Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Jesus, ele abriu mão de ser o unigênito, o Filho único do Deus Criador, para ser o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos irmãos. O primeiro de muitos irmãos que também poderão viver essa realidade que Jesus viveu. Não tenha dúvidas, o novo normal, a nova versão de você mesmo, que você tanto almeja viver, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho, um novo profissional, que seja o melhor que você possa viver aqui nessa terra, ele é exatamente aquilo que Jesus viveu há mais de 2000 anos atrás. Jesus é aquilo que nós queremos ser. Só que é interessante que esse Jesus, ele não é inalcançável. Paulo está dizendo para a gente que esse Jesus, essa vida que Jesus viveu, ela é possível para mim e para você, não é uma utopia, não é um sonho distante. Jesus, ele não é o unigênito do Pai pura e simplesmente, ele optou por amor a mim e a você. Ele optou em ser o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Por isso, esse novo você é possível. Essa nova você é possível. Não procrastine, não ache que você é menos do que você é. Você é aquilo que o Pai sonhou para você, filhinho e filhinha dele. Você é e pode desfrutar da realidade que Jesus desfrutou enquanto estava entre nós. E a gente veio falando ao longo das últimas semanas, a gente falou no primeiro final de semana sobre a importância de nos retirarmos dos ambientes de correria, de nos aquietarmos para termos encontros com o nosso Pai, lendo a palavra dele e desfrutando da presença do Espírito Santo de Deus, de maneira intencional. A gente falou sobre a importância de termos tempos de oração, onde somos conectados com o nosso Criador e podemos de fato experimentar mudanças em nossa vida. Na semana passada a gente falou sobre o convívio comunitário, sobre isso que a gente ainda está impossibilitado de viver plenamente, mas que nós temos que alimentar e sustentar essa esperança
porque esse convívio comunitário nos sustenta, agrega valor para a gente, porque é o próprio amor do Pai derramado em nossas vidas. E hoje eu quero falar com você, nessa breve mensagem, sobre a importância de nós aprendermos a compartilhar vida. Compartilhar vida. O que é compartilhar? Quando você pensa em compartilhar, o que vem à sua mente? A palavra compartilhar significa partilhar de algo, mas aquele que faz a partilha fica com uma parte daquilo que é compartilhado. Por exemplo, se eu tenho um pedaço de bolo, ou se eu tenho um bolo inteiro e eu reparto ele em 6 pedaços, e eu partilho esses 6 pedaços com 6 pessoas diferentes, mas eu não fico com um pedaço. O nome disso é partilha, pura e simplesmente. Mas se eu tenho 6 pedaços de bolo, eu reparto com 5 pessoas e um desses pedaços fica comigo, então isso é compartilhar. É quando eu fico com uma parte daquilo que se compartilha. E quando a gente pensa em vida, quando a gente pensa na nossa fé, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, é interessante que nós, muitas vezes, nós queremos partilhar algo que a gente não vive. A gente quer partilhar algo que a gente não quer para a gente. Por exemplo, sabe aquela famosa frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Essa frase representa muito da religiosidade brasileira, da religiosidade dos discípulos e discípulas de Jesus, que se dizem assim, mas que são apenas nominalmente discípulos e discípulas de Jesus. Então faça o que eu digo, seja assim, seja assado, não faça isso, não faça aquilo, mas não faça o que eu faço. Afinal de contas, eu não compartilho dessas opiniões, eu não compartilho dessa mesma fé, eu apenas partilho conhecimento, conselhos. É como se você fosse um professor numa universidade, numa escola, e você ensina a respeito de alguns conceitos, mas você não vive aqueles conceitos, você apenas partilha daqueles conceitos que farão sentido para uma ou outra pessoa. Agora, compartilhar é quando eu partilho sim de algo, mas uma parte dessas coisas que são partilhadas fica comigo, por quê? Porque é inegociável. Eu só compartilho daquilo que eu possuo. Eu não posso compartilhar algo que eu não tenho. A partilha eu posso partilhar algo que não é meu e que não vai ficar comigo depois. Alguém pediu para eu partilhar essas partes com um número X de pessoas, ok, eu faço essa partilha, mas se eu for compartilhar, significa que eu preciso ter uma das partes, eu preciso ter comigo, eu preciso reter também. Só compartilha, eu só posso compartilhar de algo que eu não abro mão. Agostinho de Hipona viveu no século 4 e 5 depois de Cristo, conhecido como Santo Agostinho, um dos pais da igreja, no início do trabalhar da igreja cristã. Ele escreve um dos seus livros mais famosos, chamado Confissões. E neste livro, Agostinho conta um pouco da sua vida pregressa antes de conhecer a Cristo. E a partir do capítulo 10 do livro das Confissões, ele começa a falar então a respeito da experiência dele com Jesus. E é um livro fantástico, vale a pena você conferir, vale a pena você ler. E é interessante que os estudiosos, analisando o livro Confissões de Agostinho, eles percebem que o livro de Agostinho não tem nenhuma citação a trechos bíblicos, expressamente. Não existe no livro Confissões, um clássico da literatura cristã, não existe uma citação de um versículo bíblico, de um trecho da sabedoria bíblica. Mas, ao mesmo tempo, você olha para esse livro, para esse apanhado de ideias da vida de Agostinho de Hipona, e você percebe que o livro está encharcado da sabedoria bíblica, está encharcado da Bíblia. Porque Agostinho está compartilhando, ele está compartilhando de algo que é caro para ele, algo que ele não abre mão. Quer dizer, ele coloca naquelas folhas daquele livro que ele escreve muitas coisas inegociáveis para ele a respeito de sua vida, da sua experiência com Deus, mas ele não apenas joga essas coisas porque ele não as quer mais com ele, não, ele coloca no papel, mas ele retém aquilo no fundo da alma dele, porque isso é
compartilhar. Só pode compartilhar aquele que não abre mão daquilo que partilha. Quando eu partilho algo com você, que isso não faz muito sentido para mim, isso se chama partilha, mas quando eu compartilho de fato, quando eu fico com algo para mim, daquilo que eu distribuo, então isso é compartilhar. É isso que Agostinho faz lá no século IV, no século V depois de Cristo. E é isso que Jesus fez quando ele esteve entre nós. Jesus, ele não era um professor acadêmico, pura e simplesmente, que estava por aí falando e gritando conceitos teológicos, filosóficos, difíceis, complexos. Não. Jesus, ele falava, mas ele compartilhava de algo que era a sua própria vida, que era a sua própria essência. E quando a gente olha para o tema dessa mensagem, compartilhando vida, eu quero que você se aprofunde um pouco nessa ideia de compartilhar a vida. Muitas vezes nós não temos problema nenhum em distribuir um folheto, um panfleto a respeito da nossa fé. Você não tem problema nenhum em pegar uma jornada, esse devocionário que a nossa igreja participa da sua produção há alguns anos, e entregar para um amigo. Você não tem problema nenhum com isso. Você não tem problema nenhum até em compartilhar dessa mensagem com algum amigo ou algum familiar. Mas isso para você se parece muito mais compartilhar. Por quê? Porque essencialmente isso não fica com você. Você partilha isso porque de repente distribuindo isso, algo para alguém, isso possa fazer efeito, isso possa ser proveitoso para alguém. Mas eu quero que você pense comigo a partir dessa mensagem, que compartilhar vida é quando você passa para alguém algo que é inegociável para você, algo que é da sua essência de vida, algo que você não abre mão. Mas Carlos, se eu compartilhar algo que eu não abro mão, eu vou ficar sem. Não. A palavra de Deus diz no Evangelho de João que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não reteu o seu próprio Filho. Ele deu. Amor é dar, e porque Deus, o nosso Pai, deu o seu próprio Filho por amor a mim, por amor a você, o Filho está eternamente conectado ao Pai, o Pai está eternamente conectado ao Filho. Essa é a essência do amor do Pai, Jesus entendeu, e eu e você precisamos entender também. Muitas vezes, porque a gente ama muito uma coisa, a gente retém para a gente, mas quando a gente faz isso, a gente perde o privilégio de imitar o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. E a gente se esquece que à medida que a gente compartilha, assim como Jesus fez, a gente não perde. Porque compartilhar é guardar uma essência daquilo que se partilha com a gente. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos vai dizer para a gente, no versículo 1, que Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão, e novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, ele a ensinava. Vários evangelhos apresentam para a gente isso, que Jesus tinha alguns costumes. Interessantemente, Jesus tinha alguns costumes que ele prezava, que ele não abria mão. Jesus se retirava para lugares desertos para ter tempo de meditação, de reflexão com seu Pai. Jesus, ele tinha o costume de orar, de elevar o seu pensamento, a sua alma ao seu Criador, ao seu Pai. Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga e de conviver comunitariamente. Jesus tinha o costume de compartilhar vida. A gente pode ver isso também quando Jesus, diante de multidões, Jesus se propõe a ensinar as multidões. E quando a gente pensa em ensinar as multidões, talvez você pense assim, bom, Carlos, mas ensinar não é necessariamente compartilhar. Talvez você
possa pensar dessa maneira. E no nosso contexto ocidental, Brasil 2020, talvez ensinar não seja mesmo compartilhar. Talvez ensinar seja aquilo de você simplesmente partilhar conhecimento, partilhar conceitos para quem quer aprender, para quem quer reter desse conhecimento. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que o ensino de Jesus, ele era um ensino diferente, era um ensino completo, que abrangia toda a existência humana. Jesus não estava simplesmente falando de conceitos, Jesus estava compartilhando vida. Jesus não estava ensinando conceitos a respeito de matemática, a respeito da linguagem da época. Jesus não estava ensinando conceitos a respeito de ciências, de biologia, não. O ensino de Jesus era muito mais abrangente, englobava todas essas coisas. Era um ensino que Jesus estava distribuindo a sua vida, de maneira que ele retinha também essa vida, porque a própria vida de Jesus vinha do Pai. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe no Evangelho de Marcos, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 13, o texto diz: Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Uma grande multidão se aproxima de Jesus. O que significa uma multidão? Nesse contexto, nos evangelhos, quando uma multidão se aproxima de Jesus, essa multidão ela se aproxima para trazer um pouco de caos à situação. Uma multidão, ela sempre está faminta, a multidão ela tem problemas, uma multidão ela não é composta necessariamente por discípulos de Jesus, a multidão é a multidão. É aquele povo que vem ver, é um povo um tanto quanto xereta às vezes, que vem ver o que está acontecendo com Jesus, vem julgar Jesus, vem criticar Jesus, vem consumir daquilo que Jesus produz. É a multidão. Mas é interessante que toda vez que a multidão chega até Jesus, diferentemente do que os discípulos até sugerem uma vez ou outra, Jesus não os dispensa, Jesus não dispensa a multidão. Jesus não minimiza a necessidade da multidão, Jesus acolhe a multidão. Capítulo 2, verso 13 de Marcos, o texto diz para a gente que a multidão se aproxima, uma grande multidão se aproxima. O que Jesus faz? Jesus começa a ensiná-los a respeito da vida. Jesus começa a ensiná-los a respeito da existência humana. Jesus começa a ensiná-los a respeito do amor ao próximo. Jesus começa a ensiná-los que é preciso amar ao Pai acima de todas as coisas. Jesus começa a ensiná-los que é preciso que os maridos amem as suas esposas, que as suas esposas amem seus maridos. Jesus começa a ensiná-los que os filhos devem ser submissos às autoridades, aos pais. Jesus começa a ensiná-los a respeito da vida. Mas não é um ensino oco, não é um ensino raso, não é um ensino pobre, porque Jesus não está apenas jogando conceitos vazios, Jesus está compartilhando vida. Aristóteles, que viveu um pouco mais de 300 anos antes de Jesus, Aristóteles ele ensinava aos seus discípulos a respeito de filosofia, e ele fazia isso de uma maneira interessante para a época, uma maneira inovadora para a época, porque Aristóteles ele não ficava sentado ensinando seus discípulos aprendizes, mas Aristóteles ele ficava caminhando no pátio do liceu, de maneira que os seus discípulos o seguiam. E esse ensino foi reconhecidamente, tem o nome de o ensino peripatético. É o ensino onde os aprendizes vão atrás do seu mestre, e à medida que Aristóteles ia por um lado do pátio, por outro lado do pátio, pela parte alta, pela parte baixa, os seus aprendizes, os seus discípulos aprendiam a respeito do que ele estava ensinando, sobre filosofia grega, sobre a vida. E Jesus tem um ensino semelhante. Jesus ele ensina indo, caminhando, à medida que Jesus vai e volta, Jesus compartilha a vida. À medida que Jesus compra e vende, Jesus compartilha a vida. À medida que Jesus trabalha e descansa, Jesus compartilha a vida. À medida que Jesus conversa com amigos, com familiares, Jesus compartilha a vida. À medida que Jesus vai na casa de alguém ou recebe alguém em sua casa, ele compartilha a vida, porque Jesus compartilha aquilo que ele não
pode reter daquilo que ele não abre mão e daquilo que ele não pode reter. Olhando para a sua vida, pense comigo, do que você tem compartilhado enquanto você vai e vem nesse ritmo maluco da vida que a gente tem atualmente. Porque parece que a pandemia, apesar de para muitas pessoas trazer a necessidade de se trabalhar em casa, home office, trouxe o caos para dentro das nossas casas. Porque antes você deixava o trabalho no trabalho e ia para casa para ter um tempo de descanso, ter um tempo de repouso, e agora não, as fronteiras sagradas do lar foram rompidas. Mas fato é que à medida que a gente vai, que a gente volta, a gente está compartilhando algo. Você não pode deixar de compartilhar. Parece que existe na nossa mente, às vezes, uma ideia de que nós compartilhamos quando a gente quer apenas. Então eu aperto um botãozinho aqui e a partir de agora eu vou compartilhar da minha fé. Eu quero dizer para você que você está enganado, enganada, se você pensa assim. Você compartilha o tempo todo sobre a sua fé. A questão é, a fé em quem? Ou em quê? Se você só pensa em dinheiro, se você só pensa em lucrar, se você só pensa em comprar, então à medida que você vai, à medida que você volta, à medida que você levanta, à medida que você se assenta, você compartilha a avareza. Se você só pensa em entretenimento, à medida que você vai, à medida que você volta, à medida que você levanta, à medida que você se senta, você compartilha de um hedonismo doentio, de uma necessidade maluca de ter prazer em todas as coisas. Se você é doente, se você ama a sua igreja, você coloca a sua igreja até antes de Jesus, antes do próprio Deus, à medida que você vai por aí, que você compartilha momentos com pessoas, você compartilha de uma religiosidade morta com as pessoas. A questão é, o que você tem compartilhado? Do que você tem compartilhado? A gente só compartilha aquilo que a gente tem. Você só compartilha daquilo que você não abre mão. E se você contar para mim como é a sua agenda, se você contar para mim em que você investe as horas do seu dia, em que você investe os dias da sua semana, os dias do seu mês, eu vou saber o que você não abre mão, do que você não abre mão na sua vida, na sua história. É isso que você compartilha. Aquilo que você abre mão, aquilo que escapa da sua mão, aquilo que você não valoriza tanto, isso você não compartilha, isso você simplesmente distribui desinteressadamente. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje. O novo você, a nova você, parecida com Jesus, é uma nova versão de você que compartilha, que à medida que vive, à medida que gasta a vida, à medida que os anos passam, distribui sim da vida, distribui sim de momentos bons, distribui sim de bens, distribui sim de tudo que você pode ter para abençoar a vida de outras pessoas, mas você retém isso também, porque isso é demasiadamente precioso para você, extremamente precioso para você. Jesus, ele está ensinando essa multidão, uma multidão que não tem nada para oferecer para Jesus, uma multidão que não tem dinheiro para oferecer para Jesus, não tem reconhecimento, não tem um abraço, não tem um tapinha nas costas, uma multidão que está ali só para sugar Jesus. O que Jesus faz? Jesus compartilha vida, Jesus compartilha aquilo que ele tem, Jesus compartilha aquilo que ele acredita, Jesus compartilha a sua essência com pessoas famintas, sem sentido, sem pai, sem mãe, com uma multidão que sofre e que agoniza por sentido em suas histórias. O que você tem compartilhado à medida que você anda? O texto continua, e no versículo 14, parece que Jesus ele quer trazer uma lição prática do que ele está ensinando a essa multidão, porque se você for olhar para os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, você vai perceber que o único evangelista, Marcos, é o único evangelista que traz essa introdução à história de Levi, essa introdução de que Jesus estava cercado por uma grande multidão e passou a ensinar essa grande multidão.
Os outros evangelhos já vão direto na história de Levi e Mateus. Mas Marcos não. Marcos conta essa introdução. Parece que Marcos quer mostrar para a gente que Jesus está ensinando algo para a multidão, e logo em seguida Jesus vai ensinar também para a mesma multidão, para Levi, para quem quiser ver, quais são os princípios de Jesus. Esse novo você que eu e você almejamos ser. O texto diz: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e com pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Jesus, ele está aqui comendo na casa de Levi, aquele que ele acabou de chamar, e ele está mostrando para aquela multidão, ele está mostrando para os religiosos, para quem quiser saber, que o reino de Deus é assim. O Pai veio chamar aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de médico, e não aqueles que estão bem. E Levi é prova disso. Levi era um publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus traidores, aqueles que cobravam impostos em prol do Império Romano, de maneira dura, de maneira não misericordiosa, de maneira pesada. Eles faziam isso de maneira gananciosa, e os judeus odiavam os publicanos por causa disso. Onde já se viu alguém do nosso povo se vender para o Império Romano para esfolar a gente? Esses eram os publicanos. E nessa festa haviam publicanos, nesse jantar, nesse banquete, haviam publicanos e pecadores. A Bíblia, quando se refere a pecadores, ela está provavelmente se referindo às prostitutas. Quem estava nesse banquete eram pessoas sem eira e nem beira para aquela sociedade. No entanto, Jesus está mostrando para a multidão, Jesus está compartilhando vida, Jesus está compartilhando de algo que ele não abre mão, porque o reino dos céus não é comida, não é bebida, não é ostentação, não é dinheiro, não são posses, não são bens. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus, para quem quiser, para quem tiver fome, para quem tiver sede. Essa é a vida de Jesus, e esse é o novo você, disponível para você. Entenda isso de uma vez por todas. Jesus entrou na história para que você não fosse mais o velho você, que se preocupa, que perde o sono por causa de dinheiro, que perde o sono por causa de um problema que você está vivenciando, e que você coloca toda a sua expectativa nisso, porque se a sua vida ruir por causa disso, você está perdido, perdida. Não, porque se você é como Levi, e está perdido para o seu contexto de vida, a boa notícia é que Jesus passa e enxerga você, e ele passa compartilhando vida. Jesus não compartilha conceitos, Jesus não compartilha olhares de julgamento, Jesus não compartilha pedradas, Jesus compartilha amor, vida, justiça e alegria, porque é disso que o reino de Deus se trata. Talvez você diga assim: mas Carlos, eu não consigo ser como Jesus, Jesus era perfeito, eu não sou, e eu não vou saber compartilhar a vida com Jesus. Eu sou muito falho, eu sou muito falha, e as pessoas da minha cidade me conhecem, da minha família, meus vizinhos me conhecem, sabem que eu não sou assim. Mas eu quero dizer para você que Levi também não era assim. Levi era podre demais, Levi era pecador, era ganancioso, ambicioso, corrupto. Levi era terrível, mas mesmo assim, Jesus o viu e o chamou para segui-lo. Jesus compartilhou vida com ele, e simultaneamente, ato contínuo, o que Levi faz? Levi compartilha vida também com publicanos e com pecadores. Levi segue o padrão de Jesus, segue compartilhando vida. Levi passou a ser a nova versão dele.
disponível para ele, porque Jesus veio inaugurar o reino, e Jesus não é o único filho do Pai, Jesus é o primogênito, Jesus é o primeiro de muitos. Levi entendeu isso. Levi passou a ser um discípulo de Jesus, muito parecido com Jesus, que também passa por aí, compartilhando vida com pessoas que precisam de vida. Mas Carlos, eu não consigo, é muito para mim. Existe um livro muito legal, na verdade uma trilogia, Maravilhoso e Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida, Maravilhosa e Boa Comunidade, de um autor chamado James Bryan Smith. E esse cara, no primeiro livro, Maravilhoso e Bom Deus, ele conta uma história que eu acho fantástica. Imagine que você é uma caixa de papelão. E essa caixa de papelão, que está toda bonitinha, toda bem composta, toda bem encaixada, ela é solta na mão de uma criança. E essa criança de uns 5, 6 anos começa a esburacar essa caixa. E essa criança pega um objeto cortante e começa a cortar, e faz uma bolinha, e faz um quadradinho aqui, e fura ali. E todos os pedaços dessa caixa, todas as partes dela ficam feridas, ficam machucadas, ficam estragadas. Mas aí você pega essa caixa e coloca essa caixa numa sala escura, onde não tem nenhuma luz. E você pega apenas uma luz, um bocal com uma luz, e coloca debaixo da caixa, põe a caixa em cima. E toda a iluminação que essa sala vai ter com essa luz, com essa lâmpada acesa dentro da caixa, sairá pelos buracos da caixa. A minha vida, ela é a vida, ela fala de alguém pecador, de alguém completamente influenciado pela queda, pelo que a Bíblia conta para a gente em Gênesis 3, essa é a minha vida. Mas os meus buracos, as minhas falhas, Deus as usa, assim como usou a vida de Levi, para iluminar a sala, para iluminar os ambientes escuros. A sua vida, discípulo, discípula de Jesus que está assistindo essa mensagem, vai ser utilizada por Jesus para que haja um compartilhar de vida. Não é uma vida que você abre mão, que você partilha, que não é mais sua. Não, é uma vida que à medida que você compartilha, mais ela é sua, mais você se apropria dela. E essa vida você não compartilha a partir dos seus bons dons, das suas virtudes excelentes, das coisas que você faz e impressiona as outras pessoas. Não! O reino de Deus você compartilha a partir dos buracos da caixa. As salas escuras nas quais você está inserido, inserida, o seu ambiente de trabalho, a sua casa, a sua família, o seu marido, a sua esposa, que precisam tanto de Jesus. Essas pessoas conhecerão os valores do reino a partir dos buracos da sua vida. Não subestime o que a graça de Deus pode fazer a partir da sua história. Compartilhe vida, não retenha. Compartilhe aquilo que você não pode reter. Compartilhe daquilo que você não abre mão, e não abra mão do reino de Deus. Porque Jesus entrou na história para morrer por nós, para nos dar nova vida, para que eu e você pudéssemos ser novas versões de nós mesmos, novas versões parecidas com Ele, com Jesus, com o ser humano perfeito, com a imagem perfeita do Pai. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria de orar com você. Deus de graça, nós pedimos, Pai, que o Senhor encha os nossos corações e as nossas mentes de coragem, Deus, para que compartilhemos da vida que temos recebido do Senhor. Eu oro, Pai, para que os meus amigos e amigas que estão assistindo essa mensagem, Deus, que eles compartilhem dos valores que eles não abrem mão. Deus, por favor, que nós possamos, assim como Levi, mesmo sendo pecadores, pecadoras, mesmo sendo pessoas falhas, mesmo, Deus, tendo uma série de coisas para melhorar, que assim como Levi, nós possamos, Deus, compartilhar a vida, compartilhar daquilo que temos recebido do Senhor, dos seus valores, do seu amor, da sua graça, do seu perdão.
A começar, Deus, por essa mensagem. Que nós possamos compartilhar essa mensagem com nossos amigos, amigas, familiares. Porque nós não podemos reter aquilo que nós ganhamos de graça e que fica dentro de nós eternamente por seu amor derramado na cruz. Por favor, Deus, enche-nos, Deus, de coragem para compartilharmos vida com as pessoas que estão à nossa volta. Faz isso, Pai, e que nós possamos experimentar sim, Deus, um novo momento na nossa vida, não apenas um novo normal por causa dessas circunstâncias que vivemos momentaneamente, mas novas pessoas de fato, novas versões de nós mesmos, cada vez mais parecidas com Jesus, com novos hábitos, de uma nova vida, a vida do Seu reino. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos juntos nessa oração. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, diga, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Não esqueça de compartilhar este link com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe, não retenha daquilo que você não abre mão. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai poderoso e que a comunhão, a paz do Espírito Santo repousem sobre cada um de vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.